Fórum Mídias de hoje, sexta-feira, 6 de maio de 2025. O Fórum Mídias de hoje vai falar sobre a repercussão do Fórum Mídias de ontem, onde nós comentamos aqui sobre o enviado especial do governo Trump, que, segundo a família Bolsonaro, viria aqui para sancionar o ministro do STF, Alexandre de Moraes. A própria Folha, que foi quem divulgou na grande mídia a notícia, hoje ela mostra que faz uma entrevista com o Flávio Bolsonaro, diz que ele recebeu um funcionário do Trump, nem foi o funcionário principal, foi recebido por um outro funcionário, ele recebeu um outro funcionário que estava aqui, mas nega ter discutido sanções contra Moraes. O senador alega ter debatido apenas agenda de segurança com Ricardo Pita, representante do Departamento de Estado. O assunto aqui não tem nada a ver com sanções com relação a quem quer que seja. Olha o que diz o Flávio. Como foi tratado aí por parte da imprensa. Que parte da imprensa? Foi o irmão dele a fonte da notícia, como nós mostramos aqui ontem. O Eduardo Bolsonaro plantou essa notícia. Ele aproveitou que teria essa visita, né, no pessoal de segurança dos Estados Unidos ao Brasil, e disse que eles estavam vindo para isso, para sanções do Moraes. Mas é mentira. Nunca foi isso. Foi uma invenção dele que ele plantou aqui, republicou lá, repassou para um jornalista lá nos Estados Unidos, que publicou um tweet sobre isso lá na Rede X, que vive para isso, né? A Rede X é a rede da extrema-direita, né? A rede do Elon Musk. E aí ele republicou, e aí aqui ele publicou, ele deu uma retuitada naquilo, dando a entender que lá nos Estados Unidos aquilo já era notícia, quando não era. Aquilo ali era uma notícia dele mesmo, como o próprio jornalista lá colocava no final. Fonte, Metrópolis, Eduardo Bolsonaro. E a fonte da Metrópolis era o próprio Eduardo, né? Essa reunião não foi para isso, declarou o Flávio. A expectativa era que Flávio se reunisse com o David Gamble, chefe interino de coordenações de sanções do Departamento de Estado, que realiza uma visita oficial ao Brasil, mas apenas Pita, no entanto, compareceu ao gabinete do senador. A visita de Gamble havia sido anunciada por Eduardo. O parlamentar licenciado afirmou que o americano teria encontros com Flávio e com o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro. Nem com Flávio o Gamble se encontrou, né? Foi uma outra pessoa. A viagem reforçaria, na avaliação de Eduardo, a possibilidade dos Estados Unidos aplicarem sanções a Moraes, como têm pedido congressistas bolsonaristas. Essa atrapalhada do Eduardo Bolsonaro me fez um comentário que eu fiz ontem sobre os urubus, esses filhos que exploram a imagem do pai, mesmo ele doente, né? Porque vivem disso. Me fez fazer uma viagem a um passado. Aqui, ó, fevereiro de 2017, o fotógrafo Lula Marques conseguiu esse flagrante sensacional lá na Câmara dos Deputados. Dia da votação para presidente da Câmara dos Deputados. E Jair Bolsonaro, na época, o deputado Jair Bolsonaro, era candidato a presidente da Câmara dos Deputados. Ficou em último lugar, teve apenas 4 votos. E nem o próprio filho Eduardo apareceu para votar no pai. Você veja bem como é uma família de trapalhões.
Na eleição para presidente da Câmara, no último dia 2 de fevereiro, o deputado Jair Bolsonaro teve apenas 4 votos e terminou na última colocação entre os 6 que pleiteavam o cargo. Gente, pensem bem. Isso aqui foi em fevereiro de 2017. Em outubro de 2018, esse cara virou presidente do Brasil. Você veja como é que houve uma manipulação completa no meio político, das mídias, das redes sociais, que transformaram um camarada que não conseguiu, que foi o último colocado numa votação para presidente da Câmara, 1 ano e pouco depois, em presidente eleito do Brasil. Aqui, voltando ao que eu estava lendo, ele não teve nem mesmo o voto do filho, Eduardo Bolsonaro, que não compareceu à sessão. Então, o repórter fotográfico Lula Marques conseguiu fotografar a tela do celular do Jair Bolsonaro e mostrou que ele estava dando uma bronca no Eduardo. Papel de filho da que você está fazendo comigo. Tens moral para falar do Renan? Detalhe para esse irresponsável. Jair tem um filho chamado Renan. Veja bem, nesta época, 2017, era preciso lembrar às pessoas que o Jair tem um filho chamado Renan, que depois, com o Bolsonaro presidente, ficou famoso, hoje é vereador lá em Santa Catarina, né? A cobrança continua. Mais ainda, compre merdas por aí, diz o Jair Bolsonaro para o Eduardo no Zap. Não vou te visitar na Papuda. Até hoje há um mistério sobre o que o Eduardo Bolsonaro estava comprando. Uns dizem que era de fumar, outros dizem que era de atirar, mas nunca ficou confirmado o que era. O pai ainda se mostra preocupado com o que o filho estaria fazendo naquele momento. Se a imprensa te descobrir aí o que está fazendo, vão comer o seu fígado e o meu. Retorne imediatamente. Que arte estaria fazendo o Eduardo Bolsonaro? Nunca se soube. Somente aí o Eduardo Bolsonaro responde para o pai e não gostou de ser comparado ao meu irmão. Quer me dar esporro? Tudo bem, diz Eduardo. Vacilo foi meu. Achei que a eleição só fosse semana que vem. Veja bem, o cara é deputado federal, está havendo uma eleição para presidente da Câmara, o pai dele é candidato e ele esqueceu o dia da eleição. Esse Eduardo Bolsonaro é fonte da imprensa. As pessoas acreditam no que ele fala. Ele vem por isso, ele vem por aquilo. E aqui o Eduardo ainda reclama. Me comparar com o merda do seu filho, calma lá, olha, ainda esculachando o Renan. Mas, na verdade, o Bolsonaro conhece os filhos, por isso ele fez essa comparação. Porque, na verdade, os filhos dele, como eu comentei ontem, quem não viu o Fórum Mídia de ontem, estou me referindo a ele, tem lá na TV Fórum, tem a playlist com todos os programas Fórum Mídia, o de ontem e os anteriores, todos. Mas, voltando aqui, nós temos aqui isso daqui para ver como é que eles são todos do mesmo tipo, que sem o Bolsonaro eles não são nada. 1 ano antes, em 2016, 1 ano antes deste fato aqui de 2017, houve eleição para prefeitos das capitais, prefeitos no Brasil inteiro. E o Flávio Bolsonaro concorria à prefeitura do Rio. Mas no debate, ele quase desmaiou. Não aguentou a pressão do debate, olha aqui. Aqui ele está com o candidato Carlos Osório, o segurando pelo braço direito, e a deputada Jandira Fegali, que também era candidata, o segurou pelo braço esquerdo para ele não cair no chão, que ele estava desabando. Na ocasião, o Bolsonaro
mandou a Jandira, que é médica, a deputada Jandira é médica, não deixou que ela prestasse atendimento ao filho, porque ela é comunista, ela é do PCdoB. Mas isso é só para ver como são os Bolsonaros, os filhos do Bolsonaro. Agora, eu não ia deixar apenas fazer a repercussão da Folha sem dar a palavra ao Eduardo Bolsonaro. Ele tem que explicar por que, afinal de contas, o camarada não falou nada, nem falou com o filho dele, nem falou com o pai, pelo menos por enquanto. E a conversa foi só sobre assuntos de segurança pública, nada a ver com o ministro Alexandre de Moraes, como deixou claro o Flávio Bolsonaro. Vamos ao tweet, lá na Rede X, o Eduardo Bolsonaro comentou o fato, excluiu, nem disse que o irmão dele, né, falou nada, só disse o seguinte, olha só, Eduardo Bolsonaro, ainda que a visita do coordenador de sanções dos Estados Unidos ao Brasil fosse apenas sobre o combate ao crime organizado, como alguns dão a entender, isso já bastaria para confirmar a eficiência de tudo que venho fazendo e dizendo à mesa. Como assim? Ele disse que ele vinha aqui para sancionar o Moraes. Ele não apenas não sancionou, como nem falou com o Flávio Bolsonaro, e ele começa dizendo, ainda que a visita fosse apenas sobre o combate ao crime, ou seja, ele é como os bolsonaristas passar o avião aqui. Eles dizem e se desdizem com a maior facilidade. Aí vem aqui, ó, desde aquela época eu venho trabalhando para visitas como a do David Gamble aconteçam e abram o caminho para sanções, para punir o crime organizado e seus colaboradores onde quer que eles estejam. Mas é curioso, quando os Estados Unidos finalmente mandam ao Brasil seu chefe de sanções para tratar desse tema da segurança pública, ou seja, ele está assumindo que ele veio aqui para isso, segurança tem nada a ver com Alexandre de Moraes, e ele diz isso sem corar. A turma da negação entra em pânico. Quem está entrando em pânico são as pessoas que estão criticando, viu? Para dizer que não tem nada demais na visita. Só faltam dizer que é turismo ou passeio diplomático. Relaxem. Se fosse só sobre isso, já seria um grande avanço. Agora já virou avanço. Mas quem acompanha meu trabalho em Washington sabe que essa é só uma das frentes e que muito mais coisa está sendo observada durante essa visita. É aquilo que eu disse ontem. Eles juntos, se somarem os 4, não dá nada, eles não conseguem se eleger nem para porteiro do Vivendas da Barra. Por isso, eles são carniças em cima do Bolsonaro, deixam o pai, em vez de protegerem a saúde do pai, deixam o pai se expor, porque eles precisam da exposição para se elegerem em 2026. Então, precisa do Bolsonaro aí, mantendo a chama acesa, para se elegerem em 2026, porque depois, um dia, quando o Bolsonaro morrer, todos eles vão desaparecer na poeira, não tenham dúvida. Não só eles, como outros que estão agregados, pendurados inclusive o Tarcísio. Inclusive o Tarcísio, que as pessoas falam, não, ele está se desligando, não desliga nada, ele faz questão de dizer que o Bolsonaro é que tinha que estar na chapa, que o Bolsonaro isso, que o Bolsonaro aquilo, Bolsonaro foi excelente presidente. Tarcísio é Bolsonaro e não pode se descolar dele, ou murcha. Na hora que ele falar mal do Bolsonaro, ele murcha. Mas aí, então, acredite quem quiser na história do Eduardo, que ele disse que, como ele diz aqui, quem acompanha o meu trabalho em Washington sabe que essa é uma grande frente. Então, as coisas ainda vão acontecer. Então, olha, tem essa charge aqui, ó. Vai demorar, Eduardo, na porta do banheiro.
Só mais 72 horas. É só aguardarem mais 72 horas que ele sai. Sabe? O Jair Bolsonaro também está precisando desentupir lá, ele está entupido, e nas próximas 72 horas vai sair. Quem tiver na frente, que se afaste. Era isso o Fórum Mídias de hoje. As eternas 72 horas, né, Melo? Inclusive, eu tinha comentado mais cedo aqui, quando a gente estava trazendo esse assunto do suposto enviado que vai discutir sanções ao Moraes, o Eduardo Bolsonaro passou a ser alvo de chacota e cobrança dos próprios apoiadores, porque uma hora cansa também, né, Melo? Todo dia ele fica falando que tem uma bomba, que a batata do Alexandre de Moraes está assando nos Estados Unidos. Enche os radicais de esperança, né? E todos mandam para a família, vão comemorar, né? Que nem na época dos atos golpistas, né? Vocês se lembram vídeos de bolsonaristas comemorando que eles receberam a notícia que o Xandão tinha sido preso, né? É mais ou menos por aí, né? Essas notícias, essas bombas do Eduardo Bolsonaro. Promete, promete, nunca acontece, só mais 72 horas, né? Olha aqui, eu só trazer aqui essa do campo gravitacional aqui, fez um comentário que os filhos se elegeram independentemente do pai, infelizmente. Onde foi que eles se elegeram independentemente do pai? Jamais. Jamais. Todos eles foram crias do Bolsonaro, ligados ao Bolsonaro. Manda o Eduardo Bolsonaro ser candidato a deputado federal agora em São Paulo, sem falar no pai, sem falar nas coisas do pai, só citando o que ele fez por São Paulo durante os anos dele de mandato. O maior exemplo disso, Melo, é o Jair Renan, o mais novo filho do Bolsonaro a se eleger, que foi eleito vereador de Balneário Camboriú, sem proferir uma única palavra a campanha inteira. Ele era o candidato proibido de falar, porque se ele falasse, ele podia prejudicar a candidatura do candidato a prefeito lá de Balneário, poderia prejudicar a candidatura do próprio pai. Então, bastava o nome Jair Renan Bolsonaro e a fotinho do lado do Bolsonaro para se eleger, o candidato mudo. Não, entrou mudo, saiu calado da campanha toda, né? E está tomando toco todo dia lá na Câmara de Balneário Camboriú. Você está sem áudio, Zenho? André Alves pede que o Melo faça um fórum mídia sobre o que aconteceu no Haiti para a gente começar a desmascarar o Tarcísio, sobre a passagem, né? Eu, inclusive, estive lá, viu? Lembra do jogo da seleção brasileira? Eu estava lá com o Lula, pela Globo, cobri aquele jogo da seleção brasileira. As tropas brasileiras, então, estavam no Haiti com os seus blindados, cometeram muitos crimes lá, pelo que foi denunciado pelo pessoal dos direitos. As tropas comandadas pelo general Heleno, que dadas pelo general réu na tentativa de golpe. Réu na tentativa. Gente, obrigado a todos. Até amanhã com um novo Fórum Mídia.